Que One Piece é uma obra fenomenal, todo mundo já tá cansado de ouvir. Quando eu comecei a ver One Piece, eu só sabia de 3 coisas: que o anime era enorme, que o mundo era muito bem construído e que era uma história de aventura sobre um pirata que estica. Mesmo assim, eu resolvi dar uma chance pra obra, e descobri que tudo aquilo que eu tinha ouvido era verdade, principalmente quando o assunto é a construção de mundo. Só do East Blue até Alabasta, One Piece já apresenta uma quantidade absurda de conceitos diferentes. As Akuma no Mi, raças além dos humanos como os Homem-Peixe, o medo quase mítico que envolve a Grand Line, a existência de gigantes e até ideias que colocam em dúvida se a Marinha é realmente essa grande heroína que o mundo acredita. Além de os Chapéus de Palha derrotarem um dos 7 Corsários do Mar e salvarem o país de Alabasta. E tudo isso ainda no começo da história. Depois disso, somos levados para Skypiea, a lendária cidade de ouro que foi parar no céu. Um arco com mitos e lendas importantes para toda a obra, e que entrega uma das histórias mais bonitas com Nolan de Calgara, além de marcar o primeiro encontro entre Luffy e Barba Negra. E quando chegamos em Water 7 e Enies Lobby, One Piece deixa de ser só uma grande aventura e se torna algo ainda mais pessoal. A luta do Usopp contra o Luffy, uma declaração direta de guerra contra o governo mundial e o momento em que fãs do mundo inteiro choraram por causa de um barco. Um barco. Logo depois, a obra ainda tem tempo de contar a história de um esqueleto que passou 50 anos completamente sozinho no mar, até finalmente encontrar um lugar ao lado do bando do Luffy. E nesse mesmo arco foi onde tudo começou. Onde o Oda começou a mostrar que as ações dos Chapéus de Palha iriam ter consequências. Nos outros arcos, mesmo com eles enfrentando o Shichibukai e declarando guerra contra o próprio governo, não tinha dado em nada. Mas a partir de agora, as coisas começariam a ficar diferentes. No fim da luta contra o Moriá em Thriller Bark, todo o bando ficou acabado. Todo mundo já estava completamente apagado depois de se esforçar tanto. E nessa hora, ele apareceu. Bartolomeu Kuma, um personagem que até aquele momento nós só sabíamos que era um Shichibukai. E exatamente por esse mistério, ele se torna tão tenebroso. Todo o bando estava destruído e você simplesmente não sabe o que ele vai fazer. Bom, isso até ele revelar que estava ali para levar a cabeça de Monkey D. Luffy. E naquele momento, o Kuma revelou que ele era simplesmente a maior ameaça para o bando naquele ponto. O único que estava acordado era o Zoro. Ele não podia fazer nada contra o Kuma. Então ele resolve propor uma troca. Ao invés de levar a cabeça do futuro rei dos piratas, ele decide entregar a cabeça do homem que se tornaria o maior espadachim do mundo. E o Kuma aceita a proposta. Ele decide entregar toda a dor do capitão dos Chapéus de Palha para o Zoro. E nesse momento nós vemos o Zoro aguentar toda a dor do Luffy. Tudo isso porque ele era seu imediato. E é nesse ponto que nós entendemos. A partir daqui, as coisas vão ficar mais sérias. E é exatamente com esse contexto que nós chegamos no arquipélago de Sabaody, o maior momento de virada da obra e o arco com alguns dos melhores momentos de todo One Piece. E esse arco começou como qualquer outro arco da obra. O bando chegou num lugar novo, estranho, com muitas coisas diferentes. Ilhas feitas de bolhas gigantes, uma tecnologia diferente, personagens secundários engraçados com a backstory legal, situações cômicas como Durval na primeira parte de Sabaody, e tudo parecia normal. E isso é proposital, porque o Oda quer que você baixe a guarda. Sabaody é o último ponto antes do Novo Mundo, o lugar onde todos os piratas promissores se encontram, onde nós somos apresentados à pior geração, onde várias rotas da Grand Line se cruzam, onde a marinha tá ali do lado observando tudo. E mesmo assim, nada parece errado à primeira vista, até que a história começa a mostrar o que realmente sustenta aquele lugar. Leilões de escravos. One Piece começa a abordar de forma muito mais explícita o problema da escravidão. Isso era algo que era bem mascarado no mundo, mas que para satisfazer os nobres no poder não tinha nenhum problema. E é aqui que nós conhecemos eles, os personagens mais repugnantes de toda a obra, os dragões celestiais, os deuses desse mundo. Os dragões celestiais são escritos para serem detestáveis, não como vilões poderosos ou trágicos, mas como a personificação pura de um sistema podre. Eles matam por diversão, atiram em pessoas comuns como se estivessem brincando, usam seres humanos como montaria, vestem capacetes para não respirar o mesmo ar que o povo e tratam qualquer vida fora do seu círculo como algo descartável. E o mais revoltante é que nada disso é um crime, porque eles estão dentro da lei, protegidos pelo governo mundial e pela marinha, que existe não para defender a população,
mas para garantir que esses deuses continuem intocáveis. Mesmo que isso signifique esmagar o resto do mundo sem a menor consequência. E esse leilão que é feito vendendo vidas acontece em Sabaldi de forma fria. Como se vender pessoas fosse apenas mais um evento social daquele mundo. E ali nós vemos sereias, homens-peixe e humanos sendo tratados como mera mercadoria, enquanto uma plateia rica disputa lances por eles. E em um momento, Camie, a sereia amiga do bando, é capturada e colocada à venda. E naquele momento, os Chapéus de Palha percebem que não estão lidando com um inimigo comum, mas com um sistema onde tudo já está decidido antes mesmo de alguém abrir a boca. O Luffy, como sempre, se importa apenas com salvar seus amigos. Só que dessa vez, isso não é suficiente, porque os dragões celestiais entram no leilão e o ambiente muda completamente. O silêncio se instala, as pessoas abaixam a cabeça e ninguém ousa reagir. E fica claro ali que não existe negociação possível, só aquela submissão. E o mais perturbador é que ninguém faz nada, ninguém reage, ninguém se indigna, porque todos sabem que reagir significa morte, prisão ou alguma coisa pior. E é nesse instante que One Piece deixa explícito o quanto aquele mundo é podre. O bando tenta seguir um plano, tenta comprar a Camie, tenta resolver tudo sem violência, mas isso se torna uma ilusão no segundo em que um dragão celestial entra no leilão e vence qualquer lance com um estalar de dedos, destruindo toda e qualquer esperança de uma solução pacífica. No quesito de dinheiro, os Mugiwara nunca iriam conseguir competir contra o nobre do governo. E quando o Hachan é baleado por estar no lugar errado, na hora errada, a tensão chega no limite. Nesse ponto, tudo o que foi construído até ali entra em choque com quem Luffy é como personagem. Porque ele pode até entender que existem consequências, pode até ouvir que um almirante será enviado, que a marinha inteira pode cair sobre eles, mas ele simplesmente não aceita aquele mundo do jeito que ele é. Então, sem nenhuma hesitação, o Luffy caminha em direção ao dragão celestial, desviando de todas as balas para que nada atrapalhe aquele momento. Então, ele dá aquele soco. Aquilo não é apenas um soco, é o soco em um deus, é o soco que ele dá no governo. É um soco que declara guerra contra o mundo inteiro. E naquele instante que tudo começa a desandar, onde Sabaldi começa a cobrar o preço. Algumas ações não podem ser desfeitas, e o mundo repreende de forma imediata, porque no instante que um dragão celestial é atingido, o protocolo é ativado. Um almirante é enviado e a ilha inteira passa a ser tratada como uma zona de guerra. Kizaru vem com essa resposta, sem pressa, sem raiva, quase entediado. E isso torna tudo ainda pior, porque fica claro que os Chapéus de Palha não são uma ameaça real para alguém daquele nível. Enquanto ele conversa tranquilamente, o bando percebe o tamanho daquela ameaça. E isso mostra que mesmo Supernova, mesmo aquela geração inteira, ainda estava muito longe de atingir o topo. Os pacifistas entram em cena como um lembrete de que o governo mundial aprendeu com seus erros, que agora eles não dependem mais de indivíduos excepcionais, mas de armas, de produção em massa, de força desumanizada, e mesmo com um bando lutando junto, se superando e se forçando além do limite, cada vitória parece vazia, porque o desgaste é total e a sensação de potência só aumenta, chegando até mesmo no ponto do Luffy mandar seus companheiros fugirem. Aqui nós começamos a sentir o peso de tudo, ver o quão impossível era aquela vitória, e tudo começa a ficar desesperador. E então ele aparece de novo, Bartolomeu Kuma, o mesmo homem que em Thriller Bark poderia ter acabado com tudo, mas que escolheu ir embora. E dessa vez ele não vai embora. No meio do caos, enquanto Kizaru observa e os pacifistas avançam, Kuma começa a ir em cada um dos Chapéus de Palha, e a cada toque do Kuma, alguém desaparece. Sem nenhum grito, sem nenhuma despedida, simplesmente sem explicação. E o pânico se instala no Luffy, porque não havia como lutar contra aquilo. Nada podia ser feito. O Luffy tenta reagir, tenta alcançar seus companheiros, tenta impedir o que já era inevitável, mas ele chega sempre tarde demais. Porque cada segundo significava uma nova perda. Até que o bando, que sempre havia vencido até aquele momento, começa a ser destruído diante dos seus olhos. Eles não estavam preparados para aquilo. Eles estavam vendo o verdadeiro tamanho daquele mundo.
Quando Luffy finalmente fica sozinho, só há desespero, só negação e choro. A gente vê o capitão do bando chorando intensamente por não ter conseguido salvar ninguém. E no último toque do Kuma, o capitão dos Chapéus de Palha também desaparece, como alguém que acabou de descobrir que ainda não estava pronto. Sabaldi termina sem um triunfo do bando, sem vitória e principalmente sem esperança. Termina com uma derrota absoluta. E esse arco é extremamente bem construído porque nós não temos ideia do que aconteceu com os Chapéus de Palha. Eles foram sumindo um a um. Isso foi totalmente desesperador. Dessa vez, nos foi mostrada uma consequência real. O bando que estava se preparando para ir para o Novo Mundo foi totalmente derrotado antes mesmo de cruzar a fronteira. E sabendo de tudo o que acontece depois de Sabaldi, nós podemos falar que o Kuma foi o herói do bando. Porque se ele não tivesse dividido os Chapéus de Palha, eles com certeza teriam sido derrotados para sempre no Novo Mundo. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo de One Piece aqui pro canal, deixem aí nos comentários. É isso, muito obrigado e até a próxima.